Queridos amigos que acompanham o canal, nesse vídeo vamos falar sobre uma questão que está sendo muito difundida na internet, mas nem todas as pessoas conhecem, ainda está ali bem no início, que se trata do antigo reino de Tartária, pessoal, exatamente. Então vamos falar aí vários aspectos, não é mesmo? Mas o principal, claro, né? Não poderia deixar de faltar, aliás, não poderia faltar, né? O nosso querido olho em cima do triângulo, não é mesmo? O olho dentro do triângulo em cima da pirâmide, que é exatamente o símbolo da nova ordem mundial. Então, antes de mais nada, né? Essa teoria diz que esses caras já implementaram muitas coisas, que a verdade, né, se perdeu, então estão apenas em um estágio final desse grande engano, tá certo? Mas o que exatamente, gente, tinha na Tartária, né, fora aí do que a gente já sabe, de muitas teorias, né, que foram escondidas aí, que tem lá no livro de Enoque, que já falamos bastante, inclusive temos, né, um vídeo aqui, toda a história bíblica, né, foi escondida, e essas novas teorias de evolução, de tudo isso daí, foram postas no lugar. Então vamos começar, né, com uma questão, sim, já foi muito abordada, a questão aí dos gigantes, tá certo? Mas as provas, né, de Tartária vão um pouco além simplesmente dos relatos bíblicos no livro de Enoque, aquelas figuras, né, que já vimos muito aí também de grandes ossos, né, que seriam impossíveis aí de pertencer a humanos normais. Então vejam aí algumas, né, das ilustrações que aparecem, realmente impossível, né, você ver provas como essa daí e imaginar que tudo é ficção. Vejam que sim, né, são pessoas muito maiores do que nós, inclusive, né, os utensílios ali que eles utilizavam, nesse caso, né, parece três machados aí, e exatamente esses três machados que seriam algo decorativo na ilustração, claramente, né, é do mesmo tamanho que a nobreza, tá certo? Então, a nobreza desse período, sim, eram gigantes, e aí completa, né, assim, 100% o que a gente lê exatamente ali no livro de Enoque e na Bíblia, tá certo? Na Bíblia a gente tem algumas informações, mas no livro de Enoque, né, está explícito ali com muitos detalhes. Então, mais uma vez, né, quem não viu o nosso vídeo, assista, porque ali tem muita informação, tá certo? Uma outra questão também, gente, são aí os animais mitológicos, lendários, né? Esse é o grifo, que é o corpo de leão, né, com o rosto aí de uma ave, uma águia, tá certo? Que seriam também animais que existiam, né? Inclusive os dragões, daí que vem, né, toda essa... Isso sim é uma mitologia, né, gente? Pelo menos é o que eles falam, né, pessoal? Aí cada um comente, diga o que acha, mas eles dizem exatamente que os dinossauros que a gente acha, né, que eram lagartos, que foram extintos, isso sim é uma mitologia, porque na época deles os dragões eram comuns, né, como elefantes, como as baleias, né, que se não tivessem aí no nosso período atual, sem dúvida pensaríamos também que se trata de animais pré-históricos, né? Porque realmente o tamanho aí de uma baleia, uma jubarte, é simplesmente inacreditável perto dos outros animais, tá certo? Tanto que o símbolo, né, da Tartária é exatamente um grifo, e também não podemos nos esquecer, isso é muito interessante, as bandeiras nobres, né, os emblemas aí das nobrezas europeias, em sua esmagadora maioria, tem dragões e grifos, mais um, né, sinal de que eles esconderam essa verdade, ou até mesmo, né, a utilizaram para trazer novos conceitos. Então, os dragões, que eram uma coisa completamente comum, eles criaram então toda essa história aí de dinossauros, né? Então tem realmente ossos de animais enormes, mas não é como eles contam. Muito interessante isso também. Uma outra questão, pessoal, que eles abordam bastante é exatamente a questão do céu vermelho. Então vejam aí nessas ilustrações, tudo muito... tá meio manchado, né? Mas tem outras cenas aí que eu vou mostrar.
mas é sempre assim, né? Você tem então um jardim muito bonito, você tem ali animais da época, mas o céu vermelho, certo? Ah, mas pode ser apenas decorativo, sim, mas a quantidade, né, gente, de ilustrações dessa forma realmente impressionam e você tem apenas céu azul e vermelho, né? Se fosse algo ilustrativo, teríamos aí céu lilás, verde, mas não. Temos apenas azul e vermelho. Uma coisa, né, que obviamente não cabe na cosmologia atual se realmente, né, alguém afirmasse aí cientificamente que o céu já foi vermelho, a ciência atual não teria como explicar. Então eles fazem isso daí, eles simplesmente escondem, né, aquilo que não cabe no discurso científico atual e toca o barco, tá certo? De novo, lembrando, gente, que isso daí é a teoria de Tartária, né? Eu não sou físico, né, para explicar, eu faço a menor ideia de como isso poderia ocorrer, então eu só estou colocando aqui o que se diz. Maravilha, pessoal? Muito bom. E aí, né, uma outra questão também muito interessante, isso sim não tem como, né, pessoal? Simplesmente não tem como você argumentar diz respeito aí às obras que ainda existem hoje. Então, a maioria aí dos canais de internet, né, que falam sobre civilizações que sumiram, que eram mais avançadas, elas falam de civilizações muito antigas. Então tem as pirâmides, né, tem várias construções aí que é simplesmente impossível de você explicar. E o que tem de diferenciado nessa teoria de Tartária é exatamente que ainda temos, né, construções aí desse período que simplesmente não tem como explicar, né? Vejam aí, lá em 1930, é muito difícil imaginar então construírem colossos como esse daí, né, com cavalos, carroças, sem nenhum instrumento mais moderno, uma tecnologia maior, tá certo? Vale lembrar que em 1930 praticamente não tínhamos ainda caminhões, né? Então como você vai construir uma coisa como essa, principalmente em um período que a subsistência, né, gente? A subsistência era algo muito complicado. Falamos bastante lá no nosso canalzinho do Portal do Conhecimento, a parte econômica, que estamos vivendo em uma era, né, que ninguém se preocupa mais com a subsistência, tá certo? Porque tem tantos instrumentos financeiros aí que infelizmente, né, vão trazer uma grande crise financeira, inclusive já estamos vivendo isso hoje, tá certo? Mas naquela época você não tinha esse tipo de coisa, né? Para você garantir aí um sustento mínimo, tá certo, das populações, era muito difícil. E você imaginar que mesmo em um período desse, grandes construções como essa, né, foram feitas dando, né, valor para isso, né, no lugar de você construir algo mais ligado à subsistência, é realmente algo inexplicável, né, inexplicável. E vejam a direita, hoje está exatamente da mesma forma, né? Então fica aí essa consideração também que é muito interessante. Gente, não deixem de entrar lá no nosso canalzinho do Telegram, tá certo? Está aí muito bacana, sempre postamos essas coisas antes lá. E também se inscrevam, curtem, comentem, gente, porque muitas pessoas, né, vêm lá do nosso outro canal e se esquecem de se inscreverem. Isso realmente, né, faz muita falta aqui pro portal 137, Instagram e Twitter também, postamos ali o dia inteiro, coisas muito bacanas, vale muito a pena, tá certo? Gente, essa é outra questão também, né, simplesmente inexplicável. Eu gostaria muito de ouvir, né, a opinião de algum especialista, entre aspas aí, que os especialistas de hoje em dia também são complicados. É assim, pessoal, temos, né, fotos, muitas fotos mesmo, gente, muitas fotos de construções, né, arquitetônicas aí maravilhosas, maravilhosas, e em há muito pouco tempo atrás, gente, muito pouco tempo atrás, foram destruídas, né, destruídas para dar lugar a outras construções que não chegam nem perto, né, então vejam isso daí ao redor do mundo, em todas as nações, principalmente na Europa, né? À esquerda aqui o antigo, uma belíssima construção com um domo, né, tão bonito. E o interior, né, desses locais aí é uma coisa assim simplesmente inacreditável, para dar lugar ao quê, né, gente? Essa construção moderna e horrorosa, parece até as coisas de Brasília lá, né? Que coisa. Então, por que alguém faria isso, né?
você já tem tanto trabalho construindo uma coisa assim, em uma época que a subsistência era tão importante, e mesmo assim, uma coisa bela como essa você destrói para criar, né, uma construção nova sem graça nenhuma. Muito interessante isso também, gente. Assim, né? São muitas fotos, não é uma ou outra, né? O que esses caras postam, gente? Vou dar uma dica aí para vocês, hein? Aquele, né, no Telegram, né? Se você procurar lá por Tartária, olha, a quantidade de grupo que tem, que compartilha esse tipo de coisa, é simplesmente incrível. Então, vale a pena, pessoal, de verdade. A maioria das coisas eu tiro de lá, né? E esse daqui, sem dúvida alguma, é o mais importante de tudo, gente. Olha só que interessante, né? Essas construções antigas, principalmente ali da Ásia, não apenas na Ásia, né? Aquelas grandes catedrais europeias, eles defendem a mesma coisa, tá certo? Se olharmos, né, para essas construções, além da beleza, né, por trás dela, cada centímetro da construção é detalhado, é feito com primor. Mas se olharmos um pouco mais distante, realmente lembra muito antenas, condutores, armazenadores de energia, tá certo? Então, a teoria, né, principal, ela diz que os dominadores globais mundiais, aliás, os dominadores globais atuais, eles conquistaram o poder deles através de duas coisas. Isso, de novo, é inegável, né, gente? Lá no Portal do Conhecimento, a gente fala isso simplesmente todo santo dia. Primeiro, pela questão financeira. Então, a partir do momento que eles não tinham mais que ter, né, algo guardado para fazer transações financeiras, o mundo realmente se perdeu, né? Então, desde lá do fim do padrão ouro, né? Na verdade, muito antes do padrão ouro, quando o Banco da Inglaterra começou a gerar títulos, tá certo, derivados do ouro que eles tinham guardado, aí já começou a sacanagem, né, pessoal? Porque eles geravam dois e tinha um, né? Claro, isso aí ninguém fala, mas era assim. Então, já temos aí uns 200 anos disso, né? Você fazia simplesmente com que as pouquíssimas pessoas no mundo gerassem riqueza do nada, né? Então, essa é a primeira forma de dominação. Como que você vai enfrentar uma pessoa que consegue gerar dinheiro, né, gente? É simplesmente impossível. A pessoa, ela não está se tornando rica por ter conquistado algo, por ter inovado, por ter feito nada disso, não. Ela simplesmente aproveita o status dela para gerar dinheiro, né? Essa é a primeira questão. E a segunda, sim, é a energia, né? Então, o que essa teoria de Tartária diz é que tínhamos aí uma energia completamente livre. Essas antenas aí pegavam essa energia do éter, né? Ela distribuía através das águas. Então, os castelos antigos, né? As cidades antigas têm um desenho muito bem construído, né? Para você distribuir então aquela energia através de água, sem essas coisas que realmente poluem, destroem o meio ambiente. Olha só, né? Que interessante isso, né, gente? Os próprios dominadores criaram os instrumentos para poluírem o ambiente e hoje eles usam essa poluição também como, né, uma questão política aí. Isso é muito interessante, né? Então, pessoal, é isso, né? Essas construções, elas não eram apenas muito belas, artísticas, elas também se utilizavam em questões práticas, né? Gerar, distribuir, armazenar energia. Gente, isso é muito interessante. E realmente, nessa figura à esquerda, aquelas catedrais, né, europeias maravilhosas, com aqueles formatos. Olha, gente, tem cada coisa. Se vocês se interessarem por isso, pessoal, comentem mesmo, porque eu vou trazer mais coisa aqui. Tem realmente muita coisa, tá certo? Vejam esse templo na Índia, né? Impressionante, gente, impressionante. Bobinas elétricas da atualidade versus, né, os templos aí. Poxa, será, né, pessoal, que apenas para fazer a adoração, isso óbvio, né, uma coisa muito importante. Aliás, né, essa é uma questão muito interessante também. Eles diziam que os templos, as igrejas, eram locais de cura mesmo, né, de cura. Então, você não precisava dos hospitais, né, que fazem aí essas operações hoje tão agressivas, né? Você passar aí por quimioterapia, radioterapia, é um tratamento que te deixa mais doente às vezes, né? E eles diziam exatamente isso.
além de ser um lugar que você conseguia capturar, armazenar e distribuir energia, essa energia também era usada para o bem da humanidade, né? Então os caras não investiam tanto dinheiro simplesmente para você ir lá e ficar rezando, gente, não. Eram centros de cura, né? Eram centros práticos, não era só uma coisa teórica. Ah, eu vou pedir para Deus, né? Vou esperar, não. Era uma coisa prática mesmo, né? Então, ao mesmo tempo que você fazia aquela ligação com o superior, com o criador, você aproveitava fisicamente a energia para se curar. E realmente, pessoal, isso daí faz tanto sentido, né? Exatamente por isso que eu acabei de falar, né? As catedrais ali tinham todo aquele aparato, né, de formas, de cores. Olha, é realmente incrível, gente. Imagina isso, hein, pessoal? Imagina isso, né, se com esses centros aí a gente pudesse evitar, né, todo tipo de medicação aí que ao mesmo tempo que ajuda, nos prejudica tanto, dá problema no fígado. Que coisa, meus amigos, é realmente incrível, né? Aí tem essa outra teoria, pessoal, que assim, aí realmente para mim, tá? Para mim já é muita viagem, tá certo? Não sei se algum dia, né, eu vou ver de outra forma, mas para mim é muita viagem, que é o quê? Vejam essas formas, né, naturais, eles dizem que é como se fosse corpos, né, desses gigantes, que você tinha gigante de 3 metros a 20, né, gente? Realmente era uma diferença muito grande. E aí seriam então corpos, né, desses gigantes que meio que pedrificaram, né, se cristalizaram, tem várias questões aí. Então, por exemplo, né, essa montanha, digamos assim, lembra um rosto, tá certo? E aí poderia ser exatamente isso, pela diminuição, pessoal, de oxigênio que teve por cortar lá as grandes árvores, né, que inclusive está sim no livro de Enoque. Alguns gigantes aí meio que pedrificaram mesmo, tá certo? Então, mas é o que eu falei, não tenho nem conhecimento biológico, né, para falar, nossa, isso é uma loucura total. Gente, lembrando também dos nossos cursinhos aí, Vida Financeira Saudável, se você tem dívida, né, se você não sabe nem como começar nesse mundo de finanças, temos um curso muito baratinho aí, R$ 89,90, dá para pagar no boleto, no Pix, tá certo, gente? Olha, é muito bom, a gente faz bem barato mesmo, para que as pessoas consigam, né, atingir aí esse objetivo de começar nesse mundo financeiro. Tem em até 2 vezes no cartão, e também temos o nosso curso de opções, um conhecimento um pouco mais, né, complexo, mas aí também fazemos, né, em boleto, cartão, Pix, tem de tudo, gente. O que importa é o conhecimento, é a gente se manter sempre atualizado. Estou na dúvida, não sei se eu devo ou não devo. Pessoal, comprem, né? Comprem, tem 7 dias aí para pegar o dinheiro de volta. Eu tenho aí o enorme prazer de dizer que em 3 anos de cursos, nunca alguém pegou o dinheiro de volta, porque realmente, né, ainda bem, é muito bem recebido, certo? Então, não percam essa oportunidade. E aí, também tem essa questão, gente, que é muito discutida, né? Friesland, também chamada de Friesland, ou Friesland, ou Fixland. É uma ilha que apareceu em praticamente todos os mapas do Atlântico Norte, desde a década de 1560 até 1660. Gente, olhem aí, né? Cadê a nossa história? Mesmas cidades, vilas e rios são nomeados em mapas diferentes. O que poderia ter acontecido com ele e suas pessoas? Então aí está, não é mesmo? Vejam que interessante. É muito detalhado, né, pessoal? Para ser uma coisa assim fictícia, né? É muito bem detalhado, tá certo? Olhem aí, né? Não apenas a ilha em si, mas inclusive ela, né, em relação aí a outros continentes. Então, olha aí como está perto da Groenlândia, né, da Iceland, que é a nossa Islândia aqui, né, no Brasil. Então, que coisa. O que fizeram com essa ilha, né, gente? O que fizeram com essa ilha? Ah, não, Morfeu, mas aí era muito fácil, né, de provar a existência dela, é só passar por um avião ali. Não é tão fácil assim, né, gente? A gente tem que lembrar que os céus aí são completamente monitorados, guardados, né? Então é uma coisa bem complexa de ser feita, tá certo? Gente, e isso daí é o que mais tem, é o que mais tem. Lugares assim, né? Ilhas, vejam que essa daí não é tão pequena, né? Não é. Vejam, ao redor tem muitas outras ilhas que essas sim são pequenas. Ofo, Fodalida, né, Neome aí, ó. Essas são realmente pequenininhas, mas essa que ele comentou agora não é tão pequena, né?
O que será que eles fazem nesses lugares, uma vez que eles simplesmente, né, como diz a expressão, somem do mapa. Somem do mapa, né? Pessoal, muito interessante essas questões. Se vocês gostaram, mais uma vez, deixem aí nos comentários. Eu vou trazer muito mais, né, informação sobre isso daí. Vejam essa outra, né, muito bacana aí, essa outra ilustração. Olhem o detalhamento, gente, olhem o detalhamento. Realmente sensacional, né? Frislanda, aqui o nome, perfeito, muito bacana. Que legal, né, gente? A gente só pode, né, viajar. Isso aqui eu vou trazer no próximo vídeo, gente, né? O que seria essa figura aqui, pessoal? Deixem aí. É uma estátua, né? É uma estátua. O que seria isso daqui? Que coisa horrorosa, né? Feio mesmo. O que seria? Vejam que ele tem aí um colar, né? Claramente com uma figura do mal, né? Uma coisa aí com chifre, as orelhas aí. O que seria isso que está saindo do soldado romano, né? Deixem um comentário aí que eu trago no próximo. E também não percam a oportunidade de fazer um curso completo de análise gráfica, gente. 1 ano de curso, tem tudo. Padrões gráficos, teoria de Elliott, Fibonacci, de Down. Ainda tem um e-book no final, um PDF aí sensacional, feito pela equipe da Yellow Crypto, uma empresa muito bacana mesmo, né? Que tem pessoas aí muito capacitadas, sem contar que é um pessoal muito gente fina. Maravilha, gente. Então, não esqueçam aí de deixar comentário do que acharam. Se gostarem, eu trago mais. Que todos tenham um ótimo dia. Um grande abraço!